Rapidinho. Boa noite. Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, nós estamos na sua presença, queremos abrir o nosso coração, todo o nosso ser, para aquilo que o Senhor quer nos transmitir. Usa-nos como instrumento também, o Ivo e eu, para a sua palavra poder chegar no coração dos nossos irmãos. Eu consagro cada um que está aqui, eu coloco cada um de você, irmão e irmã, dentro do coração de Maria, o coração dela que é imaculado, que é puro e santo. Coloco você e toda a sua família e aquelas intenções que você tem rezado, as dificuldades que você tem enfrentado, as batalhas que você tem lutado e você sabe que muitas vezes humanamente é difícil, mas entrega agora para Jesus pelas mãos de Maria, que ela tem sim esse poder de falar com seu filho e ele chegar a esse milagre para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar? Ronilda, como é que foi lá com a Nossa Senhora na sua casa? Foi tudo bem? Obrigado. Pessoal, eu vou falar uma coisa bem rápida aqui, antes de mais nada, porque assim, cada semana eu vou introduzindo um pouquinho mais da nossa igreja, das riquezas da nossa igreja, tá bom? E amanhã a gente vai celebrar o dia de Santa Escolástica. E eu vou falar rapidinho o que foi Santa Escolástica, para vocês saberem. Alguém conhece aqui, já ouviu dizer a respeito de São Bento? Sim, São Bento. São Bento é um padroeiro da Europa. E ele tinha uma irmã gêmea chamada Santa Escolástica. E é uma grande santa do final do século IV, começo do século V, tá? E ela fundou, assim como o São Bento ele funda os mosteiros, ela, como irmã, ela segue os passos e ela funda os mosteiros femininos, mosteiros beneditinos feminino. E só uma curiosidade, eles se falavam muito pouco, uma vez por ano só, e só assuntos que elevavam a alma deles. E a última vez que eles se encontraram, eles estavam conversando e chegou um dado momento lá que São Bento virou e falou: olha, eu vou voltar para o meu mosteiro. Ela falou assim: não, fica um pouquinho, fica. Mas São Bento, ele era muito rígido nas regras dele, muito rígido. E ele falou: não, preciso voltar. Aí ela rezou e Deus fez cair uma torrente, uma chuva, uma pancada de chuva fantástica, né? E ele não conseguiu sair de lá, né? E eles passaram a noite juntos, conversando, se alegrando e tudo mais, né? E aí São Bento virou assim: pô, mas
que você fez, né? Ela falou assim, você não me deixou, você não deixou outra escolha a não ser pedir para Deus que te segurasse aqui. Então foi um pedido atendido, né, de Deus. E 3 dias depois, São Bento, enquanto rezava, ele viu a irmã voando para o céu, né, em formato de uma pomba. Ela havia morrido. E alguns dias depois, acho que uns 40 dias depois, São Bento também morre. Então, só uma história breve aqui para vocês se familiarizarem com santos tão interessantes, tão importantes para a nossa igreja. Ok? Fala sobre essa partezinha aqui, ó. Fala sobre essa partezinha. Gente, aqui, ó, que o Ivan está pedindo para a gente falar, SIC é a sigla do Catecismo da Igreja Católica. Então, sempre que a gente falar SIC, é a abreviação do Catecismo da Igreja Católica, que é esse livro amarelo que vocês têm nas mãos, que vocês receberam, tá? E as referências do SIC não são por página. A gente nunca fala página tal, a gente fala parágrafo, tá? Que é esse símbolo que parece um Szinho assim. Parágrafo 74 até o 141. E os parágrafos a gente vê aqui na lateral, então tanto nas laterais de fora, tá bem? Só para exemplificar, o 74 vocês vão ver na página 74. Qual que é? Isso. 74. Está na 33, mas eu acho que a edição de vocês então está diferente, é isso? Então, por exemplo, a gente começa a aula de hoje aqui e vai até o 147, que é sempre pelos parágrafos. Como o Gui tinha explicado naquela outra aula, cada parte do catecismo, no final vai ter um resumo que vocês podem dar uma lida também para dar uma aprofundada. E uma parte muito interessante do catecismo, que eu acho que é super importante para todos, é o índice remissivo. Às vezes tem algum assunto que eu tenho curiosidade, eu não sei, eu quero pesquisar. Então eu vou aqui atrás, então você vai... por exemplo, fala um assunto aí, mandamentos. Aí você vem aqui atrás, está em ordem alfabética, aí você procura mandamentos e ele vai aparecer vários números. Esses números não são páginas, os números são os parágrafos para a gente pesquisar, poder ler. Então, se tem algum assunto que alguém te perguntou, você não sabe, ou que você tenha curiosidade, você pode já ir manuseando o seu catecismo em casa, tá bom? Se tiverem dúvida, aí vocês podem ir perguntando para a gente também. Isso, maravilha. Então, a gente vai falar do 74 até o 141 parágrafos, tá? Pode ser, não tem problema. Bom, antes de mais nada, eu vou fazer um disclaimer aqui, né? Eu queria saber por que a gente está fazendo catecismo. Alguém tem alguma sugestão aí? Por que a gente faz catecismo? Por que vocês vieram? Eu quero ouvir vocês. Não, todos juntos não, né? Porque senão eu não consigo entender nada. Vamos lá. Quem é o corajoso que vai levantar a mão aqui? Precisa de muita coragem, vai. Pode fazer. Por favor, pode falar. Aprofundar na fé, gostei. Eu quero saber mais sobre ela. Quer saber mais? Ótimo. Alguém mais? A gente só consegue amar o que a gente conhece. Então, para muito boa. poder amar a igreja, a gente tem que conhecer a verdade integral. Muito legal, muito bom. Perfeito. Alguém mais? Bom, eu tô colocando aqui alguns pontos para vocês pensarem, tá? Por exemplo, por que a gente estuda o catecismo? Primeiro ponto, não ser um católico meia boca, né? A gente precisa, se a gente está assumindo um compromisso aqui, a gente precisa ser católicos decentes, né? Que sabem aquilo que você está fazendo. Por isso que a gente vai usar muito, a caixa encefálica aqui. Vamos pensar mesmo, tá? Eu não vou dar simplesmente as coisas para vocês engolirem, mas a gente vai trabalhar e vai pensar no que a gente está debatendo aqui. Além disso, a gente vai limpar a nossa fé, porque muitas vezes a nossa fé
ela está suja de alguma outra influência. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Não sei da vida de ninguém, mas, por exemplo, eu lembro uma pessoa da minha família que ela falava que era católica, mas ela tinha um elefantinho com a bunda virada para a porta. Isso era o quê? É superstição. Isso não é católico, isso é superstição. Tá? Então a gente vai limpar esse tipo de coisa. A gente vai tentar dar uma filtrada nisso daí. Além disso, a gente está treinando o nosso olfato. O que significa treinar o olfato? Eu quero que a gente saia daqui sabendo quando a gente ouve alguma coisa que, sabe, não cheira bem. Nossa, ele falou alguma coisa, mas não faz sentido. Não é católico isso, né? Deixa eu procurar saber, sabe? Então, esse tipo de treino de olfato que a gente fala aqui, né? Eu quero que vocês saiam com isso, com um pouco desse cheiro, assim, olha, isso daqui faz sentido, porque o Guilherme e a Vivian falaram, putz, essa outra coisa aqui eu já não parece muito bem isso aí não, tá? Outra coisa, transmitir a fé com excelência. A partir do momento que a gente terminar aqui, a gente vai virar adultos na fé, né? Quando a gente receber o sacramento do Crisma, somos adultos na fé. E aí a igreja precisa de quem? De nós. Vai precisar de nós. Não está escrito atrás da camisa do Guilherme, porque vinde após mim e vos farei pescadores de homens. A igreja precisa que a gente, nós, povo de Deus, a gente trabalhe junto com Deus, né? Nessa transmissão, quer seja para os nossos filhos, nossos pequenininhos que estão aqui, ou quer seja para o nosso colega de trabalho, para os nossos outros familiares e tudo mais. E, por fim, ser santo, porque a santidade não é para uma santa escolástica apenas, não é para um São Bento apenas, mas é para todos nós. Todos nós somos chamados a ser santos, tá? Parece dói o ouvido quando a gente fala assim, pô, será que eu vou ser santo? Mas ele não pode doer, você tem que almejar isso. O céu é a santidade, então a gente quer chegar no céu, né? Então a gente vai treinar isso daqui para a gente chegar lá. Tudo bem? Amém, beleza. Então vamos lá. Só vou fazer uma recapitulação aqui. O Guilherme e a Vivian falaram super bem, mas como eu sei que tem gente nova, e pode ser que depois de uma semana, putz, não entendi muito bem essa parada, não entendi a outra, então eu vou fazer uma recapitulação bem rápida, tá bom? Então o que o Guilherme e a Vivian falaram na semana passada? Primeira coisa, nós somos criados por Deus. E por que Deus nos criou? Por que Deus nos criou? Por amor. Primeira justificativa, Deus criou a gente por amor. E a segunda, Ele quer que nós façamos parte da vida divina que Ele tem. Então, é para a gente fazer parte dessa vida divina que Deus nos criou. Nós somos criados, dentro de nós temos uma coisa que é um desejo por Deus. Se você pega qualquer outra parte da criação, os minerais, os vegetais, os animais, eles não têm isso. Então vamos pegar um animal, tá? Quando a gente pensa numa vaca, vamos pensar na vaquinha. Como é que funciona a vaca? A vaca está com sede? Como é que ela resolve o problema de sede dela? Tomando água. Perfeito. Tomando água. Se ela tiver com fome, o que ela vai fazer? Vai comer. E se ela quiser procriar, o que a vaquinha vai fazer? Vai chamar o macho, né? O boi. Não é verdade? Então, o que acontece é o seguinte: na natureza, para toda necessidade, existe alguma coisa que satisfaça, né? Então, se você pensa na vaca, que ela tem água fresca, uma sombrinha, um matinho para ela comer, ruminar, um macho para procriar, um salzinho de vez em quando para passar a língua lá, né? Ela está na felicidade bovina dela, ela não tem problema existencial. Isso acontece com todos os animais, mas com o homem é diferente. O homem, se você
alcança aquele objetivo que você queria, no primeiro momento você vai estar saciado, você vai falar, nossa, perfeito, era isso mesmo que eu queria da minha vida. Mas logo depois o que acontece? Eu quero mais, eu estou insatisfeito. Não é verdade? E assim, aí você alcança o segundo degrau, e aí você está no primeiro momento satisfeito, mas de repente, estou insatisfeito. E por que acontece essa insatisfação? Porque o ser humano tem uma coisa diferente dos animais, que se chama alma espiritual. E é justamente esse o desejo que Deus colocou em nós. Essa alma é o desejo de Deus. Depois, aí o homem foi criado, maravilha. Só que o que ele fez? Ele pecou e ele recusa Deus. Por quais motivos, Débora? Quais motivos que faz o homem perder esse Deus? Vamos ver. Tô tímida. O Guilherme lembra. Vamos lá, Gui. Quais são os motivos? Se a Débora e eu tiver tipo, para o mundo. Não, porque as coisas do mundo, elas nos desviam, não é verdade? Eu achei que perguntar. A maldade humana nos desvia de Deus. A gente fica se questionando por que deu aquele terremoto lá na Hungria. Por que Deus não protegeu aquelas pessoas? E por que tanta maldade que a gente vê na rua quando eu vejo um assalto e um cara matando outra? Não é verdade? E a gente... Oi? Soberba. Então, existe uma série de fatores que está na nossa vida cotidiana que a gente acaba recusando Deus. Vocês entendem isso? Mas nós, mesmo nesse estado, nós somos capazes de Deus. O que significa ser capaz de Deus? Nós, com a nossa inteligência, como o Gui e a Vivian estavam falando, nós, com a nossa inteligência, a gente consegue alcançar a Deus. Isso dá Platão, Aristóteles, Sócrates, eles conseguiram chegar e eles não eram católicos, eles eram pagãos. Tantas e tantas outras pessoas. Só você olhar a natureza. Olha, quando você olha a natureza, você vê, putz, que pintura, que maravilha. E aí você vira e fala o quê? Só pode ser obra de alguém que fez tudo isso. Quando você olha para dentro de você e você, vê como funciona o teu emocional e você fala, nossa, Deus habita dentro de mim. Tá? Então nós somos capazes de Deus. Outra coisa aqui, Deus se revela. A gente é capaz de Deus, mas é como aquele leão. A gente está no meio do safari e aí a gente é que nem os índios lá, né? Os índios do norte da América, né? Eles vêm numa pegada e eles começam a medir aquela pegada. É um animal grande que tem aqui. Olha, esse animal, ele devia estar correndo, porque a pegada está arrastada. É um animal pesado, porque deixou uma profundidade considerável. E ele acabou de passar por aqui, porque está bem nítido, né, a pegada. Olha, mas peraí, tem um pelo aqui. Isso aqui parece um pelo de juba. E quer dizer, você consegue, pela lógica, você consegue chegar até o animal. Assim somos nós também com a nossa mentalidade. Nós conseguimos chegar até Deus, até aqui, mas a gente não viu Deus. A gente não conseguiu chegar até Deus. Então, para que a gente conheça o animal que está andando naquele safari, a gente precisa ver o leão. Aí quando chega o leão, a gente tem a real noção daquilo que a gente viu. Mesma coisa com Deus. Deus se revela. E quando Ele se revela, Ele não se revela, por exemplo, no deserto do Atacama, no meio do buraco que Ele cavou e falou. Ele falou assim, estou aqui, hein? Ele não faz isso, porque senão não é revelação. Ele está revelando por quê? Para quem? Então, quando Ele se revela para o ser humano. Ele se revela para nós. Ok? E essa revelação, como a Vivian estava comentando, ela é progressiva, ela vai devagarzinho. Deus é pedagogo, Ele vai pedagogo, né? Você sabe bem, né, o que eu estou falando? Deus é pedagogo, Ele vai devagarzinho, até chegar à revelação
plena, que é, opa, frente toda hora, tem que vir para cá, né? Que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o ápice e a totalidade dessa revelação de Deus. Por enquanto está fazendo sentido? Vou complicar um pouquinho aqui, tá? A revelação de Deus, ela tem uma propriedade. A propriedade é a credibilidade. O que significa isso? Significa que a gente tem um Deus que ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então, uma propriedade que Deus tem é que ele não se engana e não engana ninguém. Então ele não pode falar, ele não é capaz de mentir, ele não se engana e não engana ninguém. Então essa é uma propriedade de credibilidade. Então aquilo que Deus fala é verdade. Ponto. Então vamos crer. Qual que é a nossa resposta a essa revelação? Eu creio. Eu creio, é a fé, eu acredito. Porque se Deus não engana e não se engana, significa que eu posso crer, eu posso acreditar, mesmo que às vezes o meu intelecto não chegou no nível de conhecimento, mas eu creio porque é Deus quem está falando. Depois eu posso correr atrás do racional, tá? E é isso que a gente vai trabalhar, porque eu não quero que vocês simplesmente acreditem, simplesmente por acreditar. Eu quero que vocês usem a cabeça, ok? Então, os argumentos que a gente vai dar aqui são argumentos que vocês vão pensar e vão falar: pô, peraí, é verdade. E essa é a propriedade da fé, que é a racionalidade. Então, se por um lado a revelação ela tem uma propriedade que se chama credibilidade, por outro lado a fé tem uma propriedade que se chama racionalidade. Por isso, quando alguém te virar e falar o seguinte: isso daí é uma questão de fé, não é para pensar, fé e ciência não se conversam. Grande balela, tá? Fé e ciência, fé e razão, eles se conversam, ok? E a gente vai mostrando aos poucos como é que a gente chega nisso. Tudo bem? Bom, isso aqui vocês vão ver no capítulo, no parágrafo de 26 até o 184. Eles falaram bastante, viu? Ó, dureza. Aqui dá bem uma resumida. Vamos lá então. Aqui o Gui e a Vivian estavam explicando. Agora a gente começa a aula propriamente dita, que é sobre transmissão dessa fé. Ou seja, tudo que a gente viu até agora, a gente viu revelação e fé. Agora, como é que transmite essa revelação e essa fé? Como é que é a transmissão disso? Então vamos lá. Bom, Cristo é a revelação por excelência. Como o Gui e a Vivian disseram, ele é a pessoa, é a revelação. Não é que ele está revelando alguma coisa, ele é a revelação, ok? E ele, durante o tempo que ele pisou aqui na terra, ele foi um homem como eu, como vocês, com cada um de vocês. Ele pisou nessa terra, ele viveu historicamente aqui. Ele chamou 12 pessoas, que eles são os apóstolos. E para essas 12 pessoas, ele transmitiu a fé. Ele transmitiu o ensinamento. Tudo isso que a gente está falando aqui, se você remontar até a origem, vai chegar em Jesus Cristo. Tudo bem? Qual é a função então destes apóstolos? Primeiro, conservar a integridade da revelação, para que a gente não caia no telefone sem fio. Então eles são aquelas pessoas capazes de transmitir a revelação integralmente, sem deturpação. E a segunda é transmitir a revelação propriamente dita, mas não é? Por quê? Porque aí vai passando de geração em geração. Os apóstolos chegaram, o que mais chegou no ano 100, chegou aos 100 anos, no ano 100, mas ele morreu. Se não tiver ninguém para transmitir
esses ensinamentos, a fé perde, a fé morre. Ok? Então foi exatamente para isso que eles vieram. E os apóstolos, eles transmitiam o que recebiam de Jesus e transmitiam o que recebiam do Espírito Santo. Tá? Então são as duas fontes de fé que eles receberam a informação. E aí eu separei uma passagem aqui que fala mais ou menos sobre essa transmissão. Jesus fez muitas coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. E por que isso? Porque essa transmissão da revelação, ela vai acontecer basicamente de duas maneiras. Uma maneira que é a oral, ou seja, acho que alguém falou na semana passada também, que a fé a gente pega pela pregação, pelo ouvido. Então é a maneira oral, a gente vai falando um para o outro. Olha, você sabe, passou aqui um tal de Jesus, e ele fez muitos milagres, ele ensinou sobre as coisas de Deus e tudo mais. É assim. E a outra é por escrito. Então, o pessoal que ouvia as histórias de Jesus, eles ouvindo, eles colocavam ali no papiro, sei lá, um pergaminho, porque não existia papel naquela época não, né? Então eles escreviam lá. E está aí uma imagem que é questionável, né? Você olha assim e fala, o que ele quer dizer com isso, né? E esse daqui vai ser o símbolo de toda a nossa aula de hoje, tá? Eu quero que vocês se lembrem sempre disso daqui. Esse daqui é o nosso banquinho. Quantas pernas tem esse banquinho aqui? 3. Se eu tirar uma dessas pernas, o que acontece? Cai. Então é assim que funciona a igreja também. Ela é um tripé. Dentro desse tripé, a gente tem a tradição, que é justamente esses ensinamentos que são via oral, ok? Nós temos as Sagradas Escrituras, que uma vez que as pessoas, que esses discípulos escutaram as palavras de Deus, eles foram lá e colocaram no papel. E finalmente a gente tem o magistério. O que seria o magistério? O magistério é o grupo, vamos por enquanto falar de grupo, é o grupo que vai interpretar aquilo que foi escrito. Porque vocês concordam comigo que o cara que escreveu há 2000 anos atrás, hoje a gente está vivendo uma leitura totalmente diferente? Não pode ser a mesma linguagem. Então, tem que ter alguém que, para evitar os erros de interpretação, ele possa fazer a interpretação correta. É que nem mais ou menos os 3 poderes do político, né? Vocês conhecem, né? Legislativo, executivo e o judiciário. O legislativo, ele faz o quê? Faz as leis. Vamos comparar grosseiramente aqui, tá? As Sagradas Escrituras. Aí tem o quê? Tem o executivo, que ele acaba fazendo a prática, né? Ele acaba botando na prática, executa. O executivo executa. Vamos colocar aqui também grosseiramente a tradição, tá? E quem que seria o magistério então? Vamos ver se vocês sabem. O Alexandre de Moraes. Olha isso. Que Xandão. terrível, né? O Xandão, né? Terrível, né? Ainda bem que a gente vai para o YouTube, então eu acho que é melhor tirar essa parte, viu? Bom, quando a gente fala de tradição e sagradas escrituras, a gente está falando de depósito da fé. A gente chama sagradas escrituras, mas a tradição, a gente chama isso de depósito da fé. Esse depósito da fé, ele já está fechado, ele não entra mais nada, porém a interpretação vai conforme o amadurecimento que a gente vai tendo ao longo dos anos. Por isso que vocês podem ver de vez em quando uma interpretação que é diferente, uma interpretação nova daquela mesma coisa antiga. Ela não é diferente, ela não pode ser diferente.
ela sempre tem que se manter junto com a tradição e as Sagradas Escrituras. Não pode ter divergência nenhuma, ok? Não pode. Bom, Posso só dar um exemplo? claro. Volta aqui, por favor. A parte das Sagradas Escrituras, a gente está um pouco mais acostumado porque é a Bíblia escrita, aquilo que a gente já, né, bem ou mal a gente já viu, pelo menos aberto lá no Salmo. Qual é o número do Salmo que sempre fica aberto? Fica empoeirado. Salmo 91 da confiança, fica tudo empoeirado, né? Tudo amarelo, que toma sol ali. Então, bem ou mal, as Sagradas Escrituras a gente já tem mais familiaridade. Mas a expressão tradição, a gente ainda pode parecer meio abstrato. Só para dar uma ideia para vocês, por exemplo, os rituais litúrgicos, a forma do povo celebrar, a forma de rezar o terço, sabe? Esse é o tipo da fé que vem pela tradição. Então, atos litúrgicos, a forma do povo se reunir para rezar, todos esses rituais vêm muitas vezes pela tradição. Ele não está escrito na Bíblia, mas também faz parte do depósito da nossa fé. Eu costumo comparar o depósito da fé com um baú, né? É um baú que a igreja guarda dentro desse baú que ela tem de mais precioso. É como se fosse um cofre. As coisas mais preciosas da igreja, da fé, estão nesse baú, que é a palavra de Deus que está aqui, né, nas Sagradas Escrituras. A tradição, outra coisa que é importante falar, a tradição, ela veio antes das Sagradas Escrituras. Né? Você pode falar até um pouquinho mais sobre isso, porque Gui e a Vivian também comentaram nas primeiras aulas. Não sei se vocês lembram. Antes dos livros serem escritos, dos livros sagrados serem escritos, a fé já era transmitida de geração em geração. As pessoas já se reuniam para propagar a revelação, né? Então isso é muito importante. Os primeiros cristãos, eles não tinham o Novo Testamento escrito, muito menos cada um com a sua Bíblia, né? Imagina, não tinha nem acesso. Como é que se passava a fé? Pelas reuniões, pelos encontros. Eles se reuniam, eles celebravam a Santa Missa, eles pregavam a palavra, e ali a fé ia passando. Depois a gente vai falar sobre a Sagrada Escritura. Depois o autor sagrado, sob a inspiração do Espírito Santo, redige. Mas é importante a gente saber isso, porque a tradição fica uma coisa meio assim. E o magistério é um grupo, você vai falar também, né? Então depois ele fala, gente, senão eu vou dar spoiler aqui. Né? Isso não é bom para os patrimônios. Pode falar, né? Bom, lembrem-se então, essa daqui é a figura do dia inteiro de hoje, tá bom? Por isso, a gente vai deixar ela bem aqui no cantinho para vocês se lembrarem, tá? Lembra que a gente está falando ainda do tripé, ok? Então vamos lá, o que é? Vamos falar agora então da primeira parte aqui, do primeiro pezinho do banco, tradição. Tradição, ela é de origem latina, traditio, e significa entregar, passar adiante. Por isso que vai de geração em geração. A tradição, ela passa de geração em geração. Eu vou dar uma acelerada aqui também, senão não vai dar tempo. Os ensinamentos, eles são recebidos dos apóstolos. A gente tem uma igreja que recebe todos os ensinamentos dos apóstolos. E isso, uma vez que a gente sabe que os apóstolos, eles não vivem eternamente, eles têm que passar isso de geração em geração, através de uma coisa chamada sucessão apostólica. Ou seja, quem que é o sucessor dos apóstolos? Alguém tem alguma ideia? O Papa, ele é sucessor de um apóstolo chamado Pedro, que é o primeiro dos apóstolos, o príncipe dos apóstolos. Mas e os apóstolos em geral? Alguém tem ideia? Bispo? Palmas! Muito bem. Então, morreram os apóstolos, eles foram passando.
Inclusive o Papa que você falou, ele é um bispo, só que ele é o bispo de Roma. Ele é o primeiro dos bispos. Tudo bem? E aí vai passando de geração em geração. Cada um que vai morrendo, o outro vai herdando. E aí a gente tem os bispos hoje espalhados pelo nosso mundo inteiro. E o nosso bispo, que morava antigamente aqui, agora foi um pouquinho mais para longe, Dom José Negri. Ok? Tradição oral escrita a gente já falou, né? E não somos uma igreja das Sagradas Escrituras, mas sim da tradição apostólica. Eu acho que as pessoas que tiverem alguma influência protestante, evangélica aqui entre nós, talvez isso soe um pouco estranho. Por quê? Aliás, algumas boas coisas que a gente vai falar podem soar um pouco estranho. Por quê? Porque o evangélico, ele vira assim e fala, mas está escrito na Bíblia, não é verdade? Se está escrito na Bíblia, eu acredito. Se não está, eu não acredito. É isso que é o conceito da sola escritura, que veio do Lutero, né? Ele vem de Lutero. Então, eles só acreditam na escritura, só na escritura. Tá? Aqui a gente não é assim. Católico, ele tem a tradição em primeiro lugar, a escritura, as duas conversando juntas, e o magistério para interpretar tudo isso. Diga. A gente já estava falando, né, do catecismo da Igreja Católica, o livrinho amarelo. Mas por isso que você disse que já tem a Bíblia? Eu falei, são coisas diferentes, não é? Coisas diferentes. A gente precisa do catecismo para saber da nossa fé. Lá estão compilados os ensinamentos, justamente os nossos 2000 anos de tradição estão compilados aqui, né? Tudo que eu estou falando aqui está aqui dentro do catecismo. Não estou falando nada fora do catecismo, mas não necessariamente está com essas palavras aqui na Bíblia. Diga. Vamos chegar lá. Você aguenta um pouquinho? Eu vou lembrar de você, tá? Qual que é o teu nome? Thaís. Eu vou lembrar de você, tá bom? Aguenta só um pouquinho. Vamos lá. Então aqui, como a gente estava falando, a gente é uma igreja das Sagradas Escrituras? Não, a gente é da tradição apostólica. Tá? Por que da tradição apostólica? Porque, como a Débora estava falando, o primeiro momento, Jesus ele passava verbalmente, ele passava oralmente os ensinamentos. Jesus não tem nada escrito, ele não escreveu uma palavra sequer. Ele passou para os apóstolos. Esses apóstolos, alguns deles até escreveram, outros não escreveram. Se você pega, por exemplo, o Evangelho que é a vida de Jesus, existem 4 versões, segundo Marcos, Mateus, Lucas e João. Marcos e Lucas, eles não eram apóstolos, eles eram discípulos que vieram depois dos apóstolos. Então eles ouviram aquilo que falava sobre Jesus e depois eles escreveram. Então a primeira coisa que aparece é a tradição oral. Depois, só para vocês terem uma ideia, a Bíblia, o primeiro livro da Bíblia foi escrito 20 anos depois da morte de Cristo. 20 anos sem nada de escritura, do Novo Testamento, claro, obrigado. Todos os livros da Bíblia, eles foram finalizados no ano 100. Mas até o ano 300, ninguém sabia qual que era a Bíblia, qual que era os livros que compunham a Bíblia. Eles ficaram brigando durante uns 300 anos. E aí, essa briga entre católicos surge esse livro aqui, que é a Bíblia. Então, a Bíblia, ela existe por causa de católicos. Esse é um livro católico, escrito por católicos e para católicos. Quem definiu que seria assim foi o magistério. Quem definiu os livros que iam entrar aqui dentro foi o magistério. Isso é importante a gente saber. Jesus não falou que tinha que ser escrito, tinha que ser escrito. Exato. Então, vamos falar um pouquinho de Bíblia, então. Por isso que Santo Agostinho, que ele é do século V, ele vai falar o seguinte: eu não creria no Evangelho
se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Se a Igreja Católica falar o seguinte, se ela falasse, né, porque ela não vai mudar, mas se ela falasse, não, esses livros aqui estão errados, pega outro livro, a gente acreditaria nos outros livros. Como a Igreja definiu que esses livros são livros para se tomar como leitura de fé, aí a gente acredita. Faz sentido? Tudo bem? Bom, Sagradas Escrituras ainda, né? Ainda estamos falando do tripé aqui, hein? Deus inspirou os livros sagrados, é Deus quem inspira. Deus, ele conserva os escritos por séculos. E Deus inspira a igreja a reconhecer esses livros. Que é o magistério que o Gui acabou de falar, né? Quem reconhece quais são os livros que entram na Bíblia foi o magistério, né? Foi a reunião dos bispos. Exatamente. Então, vamos lá. Quem que é o autor da Bíblia? Deus. Deus é o autor principal da Bíblia. Mas ele não trabalhou sozinho nessa. Ele teve a ajuda dos hagiógrafos, que são os autores secundários. Mas como é que foi feito como é que os hagiógrafos trabalhavam? Será que eles eram que nem o Chico Xavier, que eles abaixavam a cabeça e saíam escrevendo num transe? Alguma coisa desse tipo? Não. Eles tinham plenamente consciência daquilo que eles estavam fazendo. Deus, ele eliminava a mente do hagiógrafo e dava algumas ideias. Então vamos lá, vou dar uma ideia para vocês aqui. Deus falou o seguinte: olha, o hagiógrafo, eu quero que você fale que Deus existe. Eu quero que você fale que Deus criou. Deus criou os homens e as mulheres. Eles estavam numa bem-aventurança, eles estavam plenos da graça. Só que eles pecaram. Foram expulsos do paraíso, mas eu ofereci para eles um redentor. É isso que eu quero que você fale, tá bom? E aí, lê para mim o Gênesis primeiro. Aí chega um hagiógrafo e começa: putz, grila, como é que eu vou escrever isso? Eu não tenho a mínima ideia. Como é que eu vou escrever? E aí vai lá o hagiógrafo e começa: tenho uma ideia. No princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. E assim por diante. E aí você viu o tom poético, o tom bonito que deram para essa escritura. É lindo, é poesia pura, né? Quer dizer que aconteceu exatamente assim? Não, a Bíblia mentiu para mim, porque existiu, na verdade, foi o Big Bang. Teve o Big Bang e a partir daí começaram as estrelas e tudo mais, tal. Aí, a Bíblia, ela não tem a intenção de ser científica, não tem a intenção de ser histórica. Ela vai falar toda a verdade necessária para a nossa salvação, mas ela não tem a intenção de ser científica ou histórica, tá bom? É como a gente fala o seguinte: olha, porque lendo uma literatura qualquer, um livro fala, não, porque o pôr do sol e tudo, o sol se põe? Não, o sol não se põe. Na verdade é um movimento de rotação da Terra que vai fazer, o sol não se põe. Cientificamente está errado, mas a gente aceita, não aceita? Então, a gente está vendo verdades, só que escritas de uma outra forma. Toda a Bíblia, ela é cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro da Bíblia. Quer seja no Novo Testamento, que aí é fácil, porque como a Bíblia ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento, e o Novo Testamento ele é desde a encarnação de Jesus Cristo, desde Jesus Cristo aqui na Terra, tudo bem? Então é fácil de falar que Cristo, no Novo Testamento, ela é cristocêntrica, mas e no Antigo
Antigo Testamento também ela é cristocêntrica. Por quê? Porque vai estar falando de Cristo nas histórias do Antigo Testamento de uma forma velada. Ok? Afinal, o povo do Antigo Testamento, né? O povo judeu, que nós descendemos do judaísmo, né? Todos nós temos consciência disso. Eles esperavam o Messias. Se você for ver nas leituras do Antigo Testamento, a gente tinha as profecias. Eles eram um povo que esperava, e espera até hoje, porque não reconhecem nosso Senhor Jesus Cristo como o Messias, como Salvador. Mas nós temos no Antigo Testamento essa espera. E as prefigurações, que a gente pode falar em outro dia, que eu acho que hoje não vai dar tempo. E uma coisa que é muito importante, o Novo Testamento, ele não vem para revogar o Antigo. Não é porque Jesus se encarnou e agora a partir dali a gente tem os evangelhos que contam as histórias da vida de Jesus e as cartas de São Paulo e as cartas dos apóstolos. Não é porque temos essa parte da Bíblia que revogamos o Antigo Testamento, que ele veio para anular, esquece tudo que passou. Não é isso. Existe uma complementariedade, existe um link entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e a chave de leitura para unir os dois é Jesus Cristo. Sempre que a gente lê uma passagem do Antigo Testamento, a gente tem que tentar entender aonde Jesus está escondido nessa passagem, o que está querendo preparar o povo para a chegada de Jesus. Tanto que na missa, quantas leituras a gente tem na missa? 2. A gente tem no domingo, né? A gente tem a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura e o Evangelho. Geralmente, na maior parte das vezes na liturgia, a primeira leitura é uma passagem do Antigo Testamento. Tá bom? Então isso nos faz entender que o Novo Testamento está escondido no Antigo Testamento, enquanto o Antigo Testamento está desvendado no Novo Testamento. Ok? Que legal. Falando nisso, o que significa a palavra testamento? O que significa testamento? Vocês sabem? Porque é uma coisa que a gente sempre ouve, mas... Teve que testar? Testar? Mais ou menos, tem um pouco a ver. Sabe o que significa? Pacto ou aliança. Então, o Antigo Testamento é a antiga aliança que Deus fez com o povo judeu. Nós vamos ver numa aula própria, várias vezes Deus fez várias alianças com a humanidade, e a humanidade pisava na jaca, né? Até que Deus envia quem? Jesus, seu Filho único, para estabelecer a nova e eterna aliança. Por isso que as histórias antes de Jesus estão no Antigo Testamento, que é a antiga aliança, e as histórias depois de Jesus estão no Novo Testamento, e o padre diz lá na missa, é o cálice, na hora da consagração ele fala, este é o cálice da nova e eterna aliança. Depois da aliança com Jesus, não haverá nenhuma outra. A nossa aliança com Deus é através de Jesus para sempre. Deus não vai mudar de ideia. Tá bom? Bom, quais são os sentidos que a gente pode encontrar nas Sagradas Escrituras? Primeiro, o sentido literal. O que é sentido literal? Vamos pegar uma passagem aqui. Jesus, na época de Jesus lá, né? Jesus, ele sobe na barca de Pedro, se vira para o povo e prega para o povo, para o seu povo. Beleza. O que a gente fala com isso daqui? Literalmente, Jesus, ele estava lá na beirinha do lago, ele sobe num barco, um barco que estava em cima da água, e esse barco ele tinha um dono, o dono dele era Pedro, ele tinha um documento lá, um brevet lá, sei lá como é que chama, o documento do barco, mas ele tinha os documentos. E aí Jesus, lá de cima, ele vai lá e ele proclama, ele prega para o povo dele, que ele estava lá, aquela
dezenas de pessoas, sei lá quantas, mas estava lá. Isso é um sentido literal. Porém, a gente tem também um sentido que é um sentido espiritual. E esse sentido espiritual, a gente pode entender essa mesma passagem. Jesus que sobe em cima da barca. O que significa a barca? A barca é a igreja. Aí, de quem que é essa barca? Não é à toa que é de Pedro, o primeiro Papa. Então, a gente está falando da igreja de Pedro, do príncipe dos apóstolos. E é Jesus quem está de pé, e ele fala para o seu povo, ele fala para a humanidade, para mim, para vocês, cada um de nós, certo? De cima da igreja. Então, o que Jesus proclama, o que ele ensina, é através da igreja que é o barco. Olha só aqui, como fica diferente a interpretação, não é verdade? Esse sentido espiritual fica muito mais rico, né? Muito mais interessante, né? Esse sentido espiritual, ele tem 3 divisões. A gente chama de analógico, o que devemos crer, moral, o que devemos fazer, e essa palavra que é um pouco mais difícil, anagógico. Anagógico, ele vem do grego anagogé, significa subida, ascensão, tá bom? E é para onde devemos ir. Tudo bem? Para que a Sagrada Escritura, ela vai nos ajudar um alimento para a nossa alma. E aí eu coloquei, eu errei aqui, será? Coloquei 2 vezes palavra de Deus. Tem uma diferença aqui, palavra de Deus com P maiúsculo e com P minúsculo. Quando a gente fala de palavra de Deus aqui com P maiúsculo, a gente está falando do próprio Filho de Deus. Filho de Deus, Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus, ele é o verbo, em latim verbum, em grego é logos. Se você pega em hebraico, é davar. Então isso daqui, essa palavra de Deus aqui, é o próprio Jesus. E existe a palavra de Deus também com P minúsculo, que são os ensinamentos. Quando você pega a Bíblia e lê a palavra de Deus, aí você está vendo o som, você está vendo, está em português e assim por diante. Ok? Isso vai nos alimentar a alma. Além disso, proporciona crescimento pessoal e progresso espiritual. Nos faz conhecer a vida de quem é modelo de vida por excelência. Gente, não tem ninguém que pisou essa terra mais importante que Jesus Cristo. Faz 2000 anos que se fala dele. Faz 2000 anos que essa classe aqui está acontecendo, essa catequese está acontecendo. Então é a pessoa mais importante. Vocês têm alguém famoso, por exemplo, eu sei que tem gente que gosta do Cristiano Ronaldo aqui, não é verdade? Pegar uma bibliografia do Cristiano Ronaldo, massa, né? Muito legal. Ayrton Senna, ou sei lá quem. Essa pessoa é a mais importante de todas. Então, é importante a gente conhecer. Independente se você é católico ou você não é católico. Por fim, a Bíblia é um livro vivo, a palavra viva e eficaz. E à medida que você vai lendo em espírito de oração, em espírito, com esse espírito de oração mesmo, você vai vendo essa palavra cada vez mais viva, cada vez mais viva. Alguém já teve essa experiência de estar passando algum perrengue, algum problema, ou, enfim... E aí vem a missa, e aí o evangelho daquele dia, Deus está falando com você. Ou você no teu quarto, se tranca no teu quarto e pega uma passagem para ler, e aí Deus está falando com você. Deus está te falando uma resposta, Deus está te dando um ensinamento. Pode ser que Ele esteja puxando a orelha também, porque Ele é nosso Pai. Então, por isso que a gente fala que a palavra é viva e eficaz. Ela é viva, ela não é uma letra morta que está escrita aqui, acabou, fechou o livro, fechou a Bíblia, acabou. Ela é viva, porque Deus criou tudo pela palavra. Isso a gente vai ver numa outra aula. A criação se deu pela palavra. Deus falou, faça-se, e tudo se fez.
Então, a palavra tem esse poder. E ela é eficaz por quê? Porque ela dá resultado. Ela não é... Como que eu vou dizer a palavra? Ela não é vazia, morta, inócua. Ela é eficaz. Ela produz um resultado. Ela transforma. Se a gente se deixar transformar, a gente tem que fazer a nossa parte. Né? Não é ai meu Deus, uma superstição, vou ler, que não sei o que, não. Mas se a gente busca viver nossa vida segundo a palavra, a nossa vida é transformada. Não tem uma pessoa que começou a viver sua vida segundo a palavra que não teve sua vida transformada. Eu não conheço uma pessoa que se entregou e que se arrependeu. Eu não conheço. Se vocês conhecerem, me mostra. Pessoal, e aí ler com reverência e oração. É isso que a gente estava falando até agora. Vamos dar uma acelerada, senão a gente não vai dar tempo de muito conteúdo ainda, né? Bom, aqui, basicamente, a gente estava querendo mostrar quais eram os livros da Bíblia, tá? E aqui tem o Antigo Testamento, é como se fosse uma biblioteca onde tem o Antigo Testamento, todos os livros. Esses aqui são os livros que os judeus também acreditam, que eles leem, eles têm isso. E aqui o Novo Testamento, tá? Que tem os Evangelhos, que é o coração principal aqui, porque fala da vida de Jesus e os outros livros. E aí, à medida que a gente vai lendo, aí eu não vou comentar muito hoje sobre isso, tá bom? Porque a gente está acelerando. Diga. Os judeus são os mesmos livros? Do Antigo Testamento, sim. Com a mesma escritura? Do Antigo Testamento, sim. Tá? Quem mais? O André? O André tinha. Não, é bem rápido. Você está falando de muitas vezes que a gente tem a revelação através da leitura da Bíblia. Mas se você, por exemplo, estiver rezando um texto também, com os mistérios juntos, refletir em cada parte do mistério. Isso também está tudo na Bíblia. A gente vai ter aula sobre terço, tá? Aqui tem uma aula show para falar. Tem a aula sobre terço, mas todos os mistérios não são em vão, não são ao léu, eles são passagens da vida de Jesus. Inclusive a Ave Maria é uma oração também que está na Bíblia. Implícita, mas está. Você, desculpa o seu nome? Lucas, diga lá. O que quer dizer e o que são os apócrifos? Os apócrifos são esses livros, houve muitos escritos, certo? Muitos escritos na época de Jesus. E a igreja, ela olhou e falou o seguinte: esse livro, ele pertence, eu vejo Jesus aqui. Eu leio ele e para mim, putz, faz todo sentido, porque eu ouvi o apóstolo falando. Esse outro aqui, não, esse daqui não tem nada a ver com Jesus. Parece um romance. Parece um romance. Esse daqui não, esse daqui parece. Então, os apócrifos são aqueles livros que foram escritos, mas que a igreja optou em não aceitá-los dentro da Bíblia, ok? Vamos lá então. O total aqui que a gente tem, todos os livros da Bíblia, a gente tem no Antigo Testamento são 46 livros e no Novo Testamento 27. E assim a gente chama de cânon. Os 73 livros da Bíblia nós chamamos de cânon, que é a lista de todos os livros que entram na Bíblia, ok? Bom, aqui são algumas editoras católicas. Existem diferenças entre Bíblias católicas e Bíblias evangélicas. São pequenas diferenças. Eu não vou falar agora porque não vai dar tempo, mas depois eu preparo alguma coisa para vocês, ok? Vamos falar sobre o magistério, que é o terceiro tripézinho aqui, ó, da nossa figura. Ele é composto pelo colégio dos bispos em comunhão com o Papa. Ele não é o único bispo tomando essa decisão e não é um grupo de bispos que não está ligado à Igreja Católica. Então, eles têm que estar, é um colégio de bispos debaixo da autoridade do único Papa, ok? Responsável pela interpretação da tradição, ou seja, do depósito da fé, sob a ação do Espírito Santo. Isso a gente falou bastante, né? Deve estar em comunhão com a tradição e as Sagradas Escrituras. Não pode haver divergências. Os três, eles conversam a mesma língua.
E eu acho que não vai dar, né? Eu vou passar esse vídeo aqui depois para vocês, mas é que não vai dar tempo não, tá? Mas é de uma situação bem delicada que pode acontecer com qualquer um que se atreve a ler a Bíblia sem o magistério guiando e estando junto, tá? Mas eu não vou conseguir chegar hoje nisso, tá bom? Depois eu passo. Ainda sobre o magistério. O magistério, ele piedosamente investiga, santamente aguarda e fielmente a expõe. Está falando aqui sobre esse depósito da fé. Então ele investiga, guarda e expõe o depósito da fé. Os fiéis devem receber com docilidade os seus ensinamentos e diretrizes dadas por seus bispos, porque nós cremos e cremos em Deus. Deus não se engana e não engana ninguém. Quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Essa aqui é uma passagem de Lucas, do livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 16. Ok? Então, daí que surge esse magistério. Uma das bases bíblicas, inclusive, para que a gente comprove o magistério. Bom, e o magistério, ele também ele é responsável por dar algumas delimitações. Alguém já ouviu dizer sobre dogma? Quem já ouviu falar sobre dogma? Levanta a mão. Você sabe o que é dogma? Dogma é algo que não pode ser questionado, por exemplo, a reza. Porque não há uma explicação certa para a reza, tem que se explicar o que é a reza. Então, não é dogma nenhum. Isso, então vamos lá. Dogma são verdades de fé incontestáveis. Ou seja, eu vou pegar aqui o exemplo do nosso leãozinho aqui. Quem viu o Rei Leão vai se lembrar dessa passagem, tá? No Rei Leão, o Mufasa, que é o pai do Simba, quando ele era pequenininho, ele chama o Simba lá do ladinho dele e ele vira e fala assim para o Simba: veja, Simba, tudo que o sol toca é o nosso reino, né? E aí ele começa a falar sobre o ciclo da vida. Vocês lembram desse desenho? Todo mundo lembra? Tudo que o sol toca é o nosso reino. E aí ele termina, o Simba vira assim: nossa, tudo isso vai ser meu? Tudo que o sol toca? E aquela partezinha escura? O que é aquela parte escura? Aí o pai vira e fala: ali você não deve ir. Ali está além dos nossos limites. Então, o dogma, ele comparado com a cena do Rei Leão, ele é o limite que a igreja coloca para te avisar: daqui para frente você não é mais católico. Então, toma cuidado. Até aqui são os limites que a igreja coloca para que você não caia no erro. Dá para entender isso? Então ele é um grande presente. Dogma é, portanto, uma grande caridade que nos faz a igreja. Eles são como estacas que delimitam o itinerário da nossa vida de fé e que nos dão segurança para seguir sem medo. Não é possível de se dizer católico e não acreditar em alguma determinação de fé da igreja. Seria um enorme engano. Por isso que ela é incontestável, porque ela já foi batida em 2000 anos de história. Aquela fé, aquele dogma, ele já foi batido e rebatido muitas vezes. E daqui para frente, se você está em heresia, você deixa de ser católico. Faz sentido? É difícil de entender isso aqui, mas a gente vai dar exemplo no creio. O creio é uma oração cheia de dogmas. Cada frase do creio é um dogma. Então, ou seja, então dá para entender, porque já por anos essas verdades foram muitas vezes até questionadas. Mas houve concílios, houve reuniões de bispo, houve o magistério, chegou nessa conclusão, que é a oração que os apóstolos já faziam.
esse credo apostólico que a gente reza na missa, e o Guilherme colocou também, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o que ele é? Credo apostólico porque veio dos apóstolos. São as verdades de fé, são os dogmas que vieram dos apóstolos, tá? E aí, tudo isso aqui a gente já falou. Esse daqui é um outro credo que às vezes usa-se na liturgia, que é o credo niceno-constantinopolitano. Por que aconteceu isso? Lá para o século IV, alguma coisa assim, começaram a vir uns mané começando a falar, porque, como assim? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então são 3 deuses, né? Não. Então aí a igreja teve que se reunir de novo e falou o quê? Creio em um só Deus, um único Deus, que Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Então, vocês percebem que existe uma evolução de crer em Deus Pai para creio em um só Deus Pai. Ele não está tirando a verdade do anterior, ele não contradiz o anterior em momento nenhum, mas ele explica um pouco melhor. É aquele depósito da fé, aquele baú que do baú, daquele baú que já estava fechado, ele vai tirando coisas novas, né? A igreja vai tirando coisas novas, as interpretações novas. E eu quero chamar aqui uma grande pessoa, que é o Padre Anderson. Receba uma salva de palmas! Bem, Karina? Tudo bem, tá? E aí, como tá? Tudo em paz? Estou melhor, graças a Deus. Posso ir reinando esses dias? Misericórdia, só pela misericórdia de Deus. Passei reinando, gente, vocês não sabem o que foi. Peguei essa virose que está dando. Comecei já na terça noite da semana passada, não estava muito bem. Estranho, dor de cabeça, meio enjoado. Na quarta, embrulhado, enjoado, dor de cabeça. Quinta-feira eu estava estragado aí também. Falei, nossa, não vi a hora de ir embora para casa, celebrando de qualquer jeito aí. Na sexta eu melhorei um pouquinho, no sábado eu acordei e fiquei o dia inteiro no banheiro, assim, perdi as contas. Até que parei no hospital, já estava tudo assado, vocês têm ideia, né? Depois corta pro YouTube. Corta no YouTube, não deixa. Segue o jogo. Esse é o padre de vocês, viu? É que eu tô tímido nas missas ainda, tá louco, né? Mas foi horrível, eu fui pro hospital, voltei 10 horas da noite do sábado pro domingo para casa. Domingo não tinha força, né? Porque ainda acordei ruim ainda. Fiquei tonto, fico mais tonto que já sou, né? Mais um pouquinho, né? Mas enfim, aí segunda estava estragada ainda. Na terça, na quarta-feira, agora que eu estava melhor, graças a Deus eu me sinto bem, né? Tanto é que eles pediram para descer na quinta-feira passada, não tinha condições, estava nem raciocinando, né? Mas desculpe a ausência nesse início do crisma de vocês. Vim só para dar uma bênção, para deixar realmente essa palavra maravilhosa para vocês, que vocês perseverem. E o pouquinho que fiquei ali atrás escutando esses dois aqui dando aula, eu falei, nossa, que gostoso da gente ouvir essa catequese, essa explicação tão profunda, que a gente acredita uma coisa, quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. Então quanto mais a gente conhece a igreja, as coisas da igreja, mais a gente se apaixona, mais a gente ama. Eu vejo, por exemplo, como padre, uma das coisas que eu me esforço muito é fazer sempre a leitura espiritual. E porque eu vejo quanto mais eu leio as coisas da igreja, os livros de espiritualidade, eu vejo, nossa, eu fico assim, uma frase, parece que eu entro em êxtase, né? Uma frase que me fala. Então, existe um conceito de algumas pessoas do passado que, não, se você estudar sobre a fé, você vai perder a fé. Então, você ouviu muito isso, né? Quem estuda teologia perde a fé. Eu não perdi a fé, misericórdia, minha fé aumentou, né? Minha fé aumentou. Então, a gente escuta alguns santos da igreja que falam assim, teologia se faz de joelho. Você vai, estuda lá o que foi nos passado, nas aulas de teologia, depois a gente vai lá rezar com isso. Então, aquilo que Deus fala com vocês aqui, reza com isso, leva para a capela, leva para a oração pessoal, fala, nossa, que coisa linda, como a igreja é rica, né? Quando a gente fala de riqueza, não uma riqueza material, mas essa riqueza espiritual. Então, quanto mais a gente lê, a gente vai conhecendo, vai se aprofundando. Então, eu li um livro, por exemplo, até uma dica de leitura, do Beato Fotoshin, A Vida de Cristo. É
grosso assim. Depois vale a pena, né, vocês lerem também. E eu li no período da minha vida que eu estava muito cansado, assim, um pouco estafado, acabei lendo o livro. E o Beato Futoshin, o livro já diz a vida de Cristo, né? Então ele pega os evangelhos e ele faz toda a vida de Cristo, né? Ele pega e destrincha a vida de Jesus com um olhar sobrenatural, um olhar espiritual, a coisa mais linda. Então é apaixonante, é a leitura da Bíblia de uma visão de um santo, né? Então você começa a encontrar leituras, encontrar um estudo, pessoas que falam bem, como os professores aqui do Crisma. Isso vai te ajudando muito, né? Isso vai fazendo a nossa fé aumentar demais. Então que vocês possam aproveitar esse ano maravilhoso, que tenho certeza que virão temas extraordinários e que vocês vão ficar mais apaixonados por Jesus, tá bom? Então parabéns por esse momento de vocês, essa intimidade com Jesus, e precisando do padre, procura o Ivan e a Débora, tá bom? Ou a Karina, né? Não, mas tem uma aula que depois a gente vai conversar Ah, sobre ele, né? olha o golpe, olha o golpe. Deixarei. Olha o golpe, sempre lá vem o golpe, né? Olha o golpe. Posso dar uma bênção para vocês? Posso? Dar uma bênção. A nossa proteção está no nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos anjos santos, que abençoe a cada um de vocês, as suas famílias, abençoe todos os professores, aqueles que estão organizando o Crisma, a Karina que coordena, com todos os membros do Crisma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e boa aula para vocês. Padre, espera um pouquinho só. Pode sentar rapidinho. Não faz aquela pergunta não que você responde. Vou fazer. É que eu sei das preferências futebolísticas do padre, tá? E como a gente estava falando... Não vamos mexer nessa ferida, pelo amor de Deus. Como a gente estava falando de Bíblia e eu não tive a oportunidade, eu queria dizer aqui para vocês, eu vou fazer um ensinamento, né? Que quem é corintiano aqui, levanta a mão. Opa, tem bastante corintiano, legal. Você sabe de onde que vem a palavra Corinthians? Vem de Coríntios, Corinto, que é uma cidade que São Paulo converteu. Não tá nada combinado, eu tô só vendo onde vai parar essa conversa, que não foi combinado. Então vocês corintianos, ó, São Paulo converteu Corinto. São Paulo converteu Corinto. Então não fica felizinho não. Cadê os São Paulinos aqui? Muito bom. Mas os São Paulinos também não ficam muito felizinho não, porque na carta de São Pedro dizia que ser de santos, né? Porque eu sou santo. Tem santista aí? Eita, que beleza! Palma pro santismo. Deus fez. Tem flamenguista aí? Eu sou São Paulino, no pecado. Agora deixa eu fazer uma última pergunta para vocês. Tem palmeirense aqui? Palmeirense? Oh, beleza. Então, ó, tá aqui, ó, em Apocalipse 23, Palmeiras não tem mundial. Mas aqui. Palmas pro Padre Bom, é isso aí, pessoal. Dúvidas? Foi mais para quebrar gelo agora no final, né? Vocês gostaram da aula? Foi pesada, né? Tem gente que é galo também, ó. Galo, ninguém Olha o galo aí, ó. Maravilha. Vamos fazer o seguinte, ó. Temos 15 minutinhos. Será que dá tempo? Cadê a 10 minutos. 10 minutos? A gente tem a lista aí dos... A gente tem a lista? Não tem? Então acho que vamos fazer o seguinte. Perguntas. Vamos fazer perguntas hoje. Vamos mudar um pouquinho o script. Alguém tem alguma dúvida de tudo que foi falado? A moça perguntou a de tradição e dogma, seria legal para Ah, verdade, desculpa, tradição e dogma, né? Falamos sobre dogma agora. Respondeu a tua pergunta? Com certeza.
Sim, Muito bem, é um é isso mesmo. Então Vai vamos uma lá. aula também. Existem, Tem umas coisas que a gente só vai entender. existem dogmas que são, de uma certa forma, existe uma tentativa de serem explicados. Como é que você vai explicar? Olha, Deus é um dogma, Deus existe, é um dogma. Como é que você explica Deus? Você não vê. Sente, mas sentimento não é empírico, né? Não é científico, não é racional, é sentimento. Então, os dogmas, você consegue explicá-los, alguns, outros não. E aí a gente simplesmente tem que aceitar, tá bom? Quando é dogma da igreja, a gente primeiro aceita e depois a gente procura razão. Existem outras coisas, por exemplo, você falou de Nossa Senhora, a aparição de Nossa Senhora de Fátima. Primeiro você entende, para depois você aceitar. E se você quiser aceitar, você não é obrigado a aceitar. Você não é obrigado a acreditar em Nossa Senhora de Fátima. Olha só o que eu estou falando, é absurdo? Não. Tá? Então, vai depender. Os dogmas você tem que acreditar, independente se a tua razão alcança ou não. Depois você, não entendi isso, e realmente muitas delas você não vai conseguir entender. Por exemplo, Deus, uno e trino, a trindade. É impossível, é um dogma, mas é impossível de você entender na perfeição. A gente acha uma palavra aqui, uma outra palavra ali, tenta explicar com algum significado, mas a gente nunca vai saber exatamente, entendeu? Outra pergunta? Ele fala dos 5 meios de Deus, né? Como que você pode entender Deus a partir da razão, que é exatamente o que a gente estava falando aqui. Quando o ser humano, ele tem a capacidade de Deus, o homem é capaz de Deus, mas é aquela pegada. Você sente a pegada, você vê a pegada, você consegue imaginar alguma coisa, mas você não consegue ver Deus. Entendeu? Você vê a pegada de Deus na natureza, você vê a pegada de Deus no coração, mas você não vê Deus. Entendeu? Alguma dúvida? Só para tentar fechar um pouco o que a nossa amiga falou, eu achei muito bonita a cara dela, você queria tentar contribuir, entendeu? E assim, quando a gente vai explicar algumas coisas, a gente pode pensar nisso como se fosse um leve, sabe? Tem algumas pecinhas, acho que todo mundo pensa aí. Então, tem algumas pecinhas que elas são únicas. Tem alguns conjuntos de peças que a gente vai montando entre eles. Tem alguns dogmas, por exemplo, a existência de Deus, ele é uma peça que tem que aceitar porque isso é o que é. E tem outras que você pode, juntando essas pecinhas, você vai chegando num dogma maior. Como, por exemplo, acho que tem um filme, se não me engano, acho que deve estar até no YouTube, mostrando como um sacerdote, acho que muito tempo atrás, provou a Imaculada Conceição de Maria, entendeu? Não foi uma coisa que você tem em conta. Tem as pecinhas pequenas, quando você monta, você chega lá. Exato. Mas Perfeito. não é isso que caracteriza o dogma. Não é você não ser capaz de entender ou ser capaz de entender. Isso É porque o ponto não é você conseguir ou não entender, conseguir ou não comprovar que faz alguma coisa ser dogma, né? Então tem coisas que a gente pode entender, tem coisas que a gente ainda não pode, vai poder depois, né? O Ivan vai explicar de um jeito, a Débora vai explicar de um jeito que fez sentido para mim aquele dogma, mas não é isso que caracteriza o dogma. Então não se preocupa com isso, né? Deixa isso para depois. Tinha mais uma pergunta. Quem era que levantou a mão? Os sacramentos da igreja é dogma ou tradição? Sacramentos da igreja são o caminho que Jesus instituiu para que nós pudéssemos caminhar nessa terra até a Jerusalém Celeste, que aí é o céu, tá? É um sinônimo para céu. Então esse é o caminho seguro que Jesus colocou para a gente caminhar, tá? É que dogma
fé. Então, por exemplo, Jesus está presente na Eucaristia. Isso é o sacramento da Eucaristia. Não sei se é um dogma, entendeu? Tem que dar uma pesquisada para ver a relação entre um dogma. Então, assim, Jesus presente na Eucaristia é um dogma, mas não quer dizer que o sacramento da Eucaristia é um dogma, entendeu? Ou 7 sacramentos. Eles vêm da tradição da igreja, eles têm a base na Sagrada Escritura. Ele tem dogmas dentro do sacramento. Algumas coisas podem ser dogmas, entendeu? Pensa assim, os dogmas estão praticamente no creio. O que você fala no creio são os dogmas. Tem outros, de Nossa Senhora, tem dogmas sobre anjos, tem vários dogmas. Tem uma lista tem enorme. lista. Esses aqui são alguns dos dogmas da igreja. Tá? Diga. Nesse período de 2000 anos, tudo já foi discutido? Ou existem alguns pontos, algumas coisas que ainda... Tem mais. Só para você ter uma ideia, em 1954 instituíram o dogma de Nossa Senhora da Imaculada Conceição de Maria. 1954, foi agora. Nesse momento estão sendo discutidos no Vaticano, mas talvez a gente morra sem ver. Talvez a gente morra sem ver, mas tem um dos dogmas que estão sendo discutidos é da corredenção de Nossa Senhora. Ainda não é dogma. Você pode falar, putz, eu não acredito nisso, ou eu acredito, mas... Porque a igreja ela é prudente. A igreja ela é muito prudente. Ela vai estudar, ela vai levar anos, gerações, estudando, se debruçando, pedindo o auxílio do Espírito Santo para poder proclamar um dogma ou não. E é importante saber que ela não pode negar o que está nas Sagradas Escrituras, nem na tradição. Então, tudo tem que estar harmonicamente em linha. Tá bom? Última pergunta? Geralmente eu me mostro na Bíblia. Amém. E a Vivian Amém, ó, não cai na provocação não, tá? a Vivian coloca uma coisa que é muito legal. Se Deus coubesse na minha mente, que raio de Deus pequeno é esse que cabe aqui, meu? Sobre esse tipo de discussão, que é importante a gente olhar com um olhar de amor, tá? Não estou falando isso para ninguém sair por aí brigando, é para olhar com um olhar de amor, ok? O que acontece? Nós temos 3 pés no nosso banquinho. A gente consegue ver mais coisa, a gente consegue aprender mais coisa. A própria Sagrada Escritura a gente já aprendeu, que foi o magistério que falou assim, olha, essa aqui é a Sagrada Escritura, né? Nem existiria a Bíblia sem a Igreja Católica. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas não estão te provocando só por te provocar. Pode ser também, mas elas não conseguem enxergar tudo, porque elas só têm um pezinho. Entendem? Elas não têm os outros 2. E os outros 2 são o que dá sustentação para a Sagrada Escritura. Lembra que foi Santo Agostinho que você falou, André? Que falou, olha, eu não acreditaria se a autoridade não tivesse sido dada pela igreja. Então, assim, vamos olhar para eles com um olhar de amor, não cair na cilada de querer explicar tudo, porque tem mais do que eles conseguem enxergar. Eles não conseguem enxergar tudo, eles estão presos, entendeu? Completando isso que a gente falou, quem tem mais ou menos 20 anos aqui? Eu. Ok. Quem tem irmão mais novo de vocês que levantaram a mão? Você tem irmão, como é que você chama mesmo? Rafael, você tem quantos anos? Seu irmão mais novo tem quantos anos? Se ele te falar uma coisa que você sabe pela sua maturidade que é uma besteira, você vai tirar sarro dele ou você vai ter carinho para orientá-lo? Vai orientá-lo, é a mesma coisa. Nós temos 2.000 anos, eles têm 500. Eles são nosso irmão mais novo. Então é normal falar besteira.
Então tem que ter carinho. É sério isso, é muita caridade. Ó, vamos prometer, última pergunta, eu sei que tá muito legal esse horário, a gente vai ser enxotado daqui daqui a pouco. Vamos lá. É só uma piada. Eu brinco quando me questionam isso, que eu falo, eu também não sei explicar como passa o Wi-Fi aqui, eu sei que tem, mas eu não sei como ela funciona. Legal. Karina, tem avisos? Tem, todas as quintas tem. Vai, você arrefece. Sai. Vai. Quando a gente crescer, a gente quer ser igual a esses 4, né? Gente, boa noite.